Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 10, versículo de número 22 ao versículo 25. Amém? Vamos ler. Então disse Josué: abri a entrada da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram, e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eclon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que seguiam com ele: aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse-lhe a eles: não temais, tampouco fiqueis desanimados, sede fortes e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais lutardes. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Meus irmãos, o ambiente está favorável. Muito bom estar aqui, porque já senti a presença do Senhor. Eu estou feliz porque, antes de pregar esta palavra aos irmãos, o Senhor já falou comigo de forma espetacular. Desde ontem à noite eu comecei a meditar na palavra de Deus. E primeiro, quando vamos pregar a palavra de Deus, tem que falar com a gente. E o Senhor falou comigo. Ao ler o livro de Josué, todo mundo sabe que é um livro histórico. Narra a conquista de Israel, as terras que Deus prometeu a Abraão no capítulo 15. Toda a área geográfica que Deus prometeu a Abraão, de fato, não foi conquistada por Josué por negligência do povo. Isto só se deu no reinado de Davi e teve a sua plenitude no reinado de Salomão. Quando Davi, pela sua inteligência e governo, ele conquistou vários reinos, e muitos deles fizeram pazes com Davi. E quando Salomão reinou, todo o território que Deus prometera a Abraão fora tomado na sua plenitude no reinado de Salomão. Foi um tempo temporário. Toda a profecia e todas as promessas de Deus a Abraão se cumprirá cabalmente e da forma plena na época do milênio, em que Israel há de tomar posse de todo o território geográfico dada a promessa a Abraão. Não apenas no sentido geográfico, mas em todos os sentidos. Deus vai cumprir a promessa de Deus a Abraão no milênio sobre o reinado de Cristo. Ao ler as páginas do livro de Josué, primeiro eu preciso conhecer quem foi Josué. Josué foi filho de Num, ajudante do maior legislador de Israel chamado Moisés. Claro que Josué alcançou um nível muito elevado. Josué, na área da tipologia bíblica, ele é figurado a pessoa de Jesus. Assim como Josué foi capitão do exército do Senhor, substituindo Moisés, Jesus é o capitão da nossa salvação. Toda vitória, toda capacidade, todo empreendimento, toda a genialidade de comando do exército sobre a liderança de Josué foi adquirida por Moisés. Ou seja, Moisés passou para ele todo o conhecimento militar. Porque, se você não sabe, Moisés foi o maior general ou um dos maiores generais que o Egito conheceu. O Egito tomou terras estrangeiras, diz o historiador Flávio José,
que Moisés foi conhecido como um dos maiores generais do Egito. E toda a capacidade militar, todo o conhecimento de guerra foi passado para Josué. E eu abro parênteses aqui, meus irmãos, já começando, que se a gente quiser conquistar coisas grandes, galgar níveis elevados, temos que andar com gente grande, com capacidade, com um nível intelectual altíssimo, com capacidade ministerial. Nós não iremos alcançar a plenitude de Deus na nossa vida se andarmos com pessoas de pequenez de estatura espiritual. Se você quiser crescer na vida espiritual, se você quiser crescer na maturidade, se você quer crescer em graça, em fé, na vida cristã, acostuma-se a andar com pessoas de alto nível, que possa passar para você experiências, intimidade com o Senhor. Se você ler a história, quando Moisés subia para o monte para falar com Deus, Josué subia também. E enquanto Moisés estava no monte, Josué estava no sopé do monte esperando Moisés. Ou seja, ele andava com Moisés, ele aprendia com Moisés, ele recebia as instruções de Moisés. E mais tarde foi um homem reconhecido grandemente na nação de Israel. O livro de Josué é um livro de conquistas. Basicamente, quando lemos e sem muito conhecimento, até entendemos que as conquistas de Israel no livro de Josué representa a igreja apoderando-se do céu, mas não é. Todo o relato bíblico de Josué, historicamente, retrata a possessão de Israel, as terras, o domínio de Canaã. Logo, dentro de uma tipologia bíblica, representa o crente não possuindo o céu, mas adquirindo e possuindo e conquistando todas as promessas que Deus nos fez pela sua palavra. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levante a mão. Deixa eu te dizer uma coisa: as promessas de Deus não estão baseadas na nossa fidelidade, na nossa capacidade, mas todas as promessas de Deus são baseadas no caráter de Deus e na fidelidade de Deus. E independente de qualquer coisa, Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Se você acredita nisto, dê glória a Jesus por isso. Na liderança de Josué, Moisés enfrentou um problema chamado Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Na liderança de Josué tinha um problema: a travessia do Rio Jordão. E Deus, quando chamou Josué, disse assim: olha, Josué, não temas, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, quando Josué estava diante do Rio Jordão, mesmo no seu mais alto nível, Deus honrou a sua palavra e abriu o Jordão, e Israel passou. A primeira cidade que Josué conquistou após a passagem do Jordão foi Jericó. E segundo o relato bíblico, Jericó era uma cidade inconquistável, impenetrável. Havia muralhas que ninguém houvera conquistado. Não tinha como passar, mas como Deus disse a Josué: Josué, eu serei contigo e darei toda esta terra nas suas mãos, para cumprir a minha palavra ao meu servo Abraão. Sabe por quê, irmãos? Deus não esquece das suas promessas. Abraão tinha morrido, Isaac tinha morrido, Jacó tinha morrido, mas Deus não se esquece das suas promessas. Você pode até esquecer das promessas que Deus te fez, mas as promessas de Deus estão diante dele, e no tempo certo Deus vai cumprir para a glória do nome dele. Quando Josué estava em direção e indo para Jericó, conquistar Jericó, ele era um grande general, com capacidade militar, estratégia militar, mas as vitórias na obra de Deus, na igreja de Deus, na carreira cristã,
Não vem segundo a nossa capacidade, a nossa força, diz Paulo, que as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus, as conquistas de Deus, não é feita pelo braço do homem, porque diz o salmista: muitos confiam em carros, em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então todas as batalhas que nós vencemos não é baseada na nossa força, na nossa capacidade estratégica militar, mas vem pela providência do Senhor, e Deus opera grandemente a nosso favor. Quando Josué estava acampado para conquistar Jericó, algo de extraordinário aconteceu. De repente ele se levanta e ele vê um homem em pé. E quando ele vê aquele homem em pé, diz a Bíblia que aquele homem estava com a espada nua, ou seja, fora da sua bainha. E quando Josué vê aquele homem, diz assim, ele tira a sua espada e coloca a sua espada em direção àquele soldado, àquele grande general, e diz assim: és tu um dos nossos, ou tu és contra nós? E aquele homem dirigiu-se a palavra a Josué e disse assim: olha, eu não sou contra e nem a favor, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Quando Josué ouve aquilo, ele se rende aos pés, porque ele reconhece que aquele ser era o anjo do Senhor, era Jesus em forma teofânica, em figura de um anjo, apresentando naquele momento. Por que ele diz eu não sou contra nem a favor? Porque na verdade Deus nunca quer a derrota de ninguém, Deus nunca quer o prejuízo de ninguém, mas os homens pelo seu pecado atraem a ira de Deus. Naquele momento Deus certifica a Josué que aquela muralha, que aquele impedimento, que Jericó iria ser derrotada pela providência de Deus. E você conhece a história. Deus mandou que Israel rodeasse Jericó por 7 dias, e no 7º dia eles rodearam a cidade por 7 vezes, e a Bíblia diz que eles gritaram em grande voz, e a muralha caiu. Eu quero lhe perguntar esta noite pela fé: você acredita que as muralhas cairão? Então grite o nome do Senhor, clama a Ele, porque todas as muralhas da sua frente irão cair por terra. Ao conquistar Jericó, ele parte para a cidade de Ai, e há um problema, porque Acã, ele rouba uma capa de rei e leva para a sua tenda, e consequentemente, você conhece a história, Deus puniu o povo de Israel, porque foi lutar contra um povo muito mais fraco do que a cidade de Jericó, e perderam a batalha. E Josué ficou indignado, preocupado, dizendo: Senhor, por que nós perdemos a batalha? Deus disse: anátema no meio do povo, tira a maldição. Ele fez toda a consagração, e Deus revelou que Acã houvera roubado uma capa. Acã foi eliminado da nação, e Deus deu vitória ao seu povo mais uma vez. Deus sempre está dando vitória, sabe por quê? Porque não há inimigo que possa resistir à poderosa mão de Deus. Os reis de toda aquela região, os amorreus, os jebuseus, os heveus, os filisteus, todo o povo daquela região de Canaã começou a ouvir a fama de Josué. Eles viram como Deus tirara Israel do Egito com a sua poderosa mão, como Deus destruir as muralhas de Jericó, como estava conquistando muitas cidades vizinhas. E naquele momento 5 reis fazem uma aliança dizendo: nós temos que pelejar contra Israel. Se a gente for no sentido particular, nós não vamos conseguir, mas vamos fazer uma aliança. 5 reis. Mas havia um outro povo, chamado os povos dos Gebionitas, ou povo de Gibeão. Vendo toda a estratégia, vendo que era impossível destruir a Israel, mesmo com toda a força, com toda a estratégia, com todo o poder militar, eles arrumam uma estratégia. Eles vão até Josué, que está em Gilgal. Gilgal era o quartel-general do povo de Israel, onde estava o comando militar, e ali estava Josué. Então
alguns viajantes, os líderes dos Gibeonitas, foram até a tenda de Josué. Eles se vestiram de pano de saco, pegaram umas sandálias velhas, pães que estavam mofados, dando a ideia que era um povo miserável. E quando chega à tenda de Josué, eles pedem pelo amor de Deus que Josué os faça uma aliança com eles. Josué lhes pergunta: quem sois vós? Eles dizem: nós somos os vossos servos. Nós somos de um povo, de uma terra distante. Mentira, porque eles eram vizinhos. Nós estamos pobres, somos miseráveis. Nós precisamos fazer uma aliança contigo, ó Josué. Faça uma aliança conosco, nós seremos os vossos servos. E a Bíblia diz que mesmo Josué, ouvindo toda aquela história, ele não consultou ao Senhor e cravou a aliança com os Gibeonitas. Mais tarde, alguém contou para Josué, dizendo: Josué, você fez um erro, você fez uma aliança com um povo que não é estrangeiro, não é distante. Este povo é o nosso vizinho, fizeram uma aliança com ele, agora nós somos obrigados a cumprir esta aliança. Josué então chama os Gibeonitas e diz: o que vocês me fizeram? Mentiram contra mim, falaram mentira, me enganaram. Por esta razão, vocês agora de fato serão os meus escravos. Vocês trabalharão no tabernáculo, fazendo o quê? Eles serão cortadores de lenha e carregadores de água. Deixa eu vos lembrar uma coisa: os Gibeonitas era de uma nação gentílica. Todo gentio é aquele povo que não pertence à raça hebreia, ou seja, não são descendentes do pai Abraão. Todo aquele que não é descendente de Abraão, por natureza, é considerado um povo gentílico. Mais tarde, estes 5 reis promovem uma guerra contra os Gibeonitas, e a guerra está travada. Quando os Gibeonitas percebem que vão perder a guerra, porque não havia condições de lutar contra aqueles 5 reis, eles mandam um mensageiro a Josué. E por causa da aliança que Josué fez aos Gibeonitas, Josué teve que ir ao encontro dos Gibeonitas e lutar em favor deles. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Os Gibeonitas eram da descendência gentílica, um povo estranho que não tinha direito à promessa abraâmica, mas como pelo fato que fez uma aliança Josué, e por causa da aliança Josué teve que ir em socorro aos Gibeonitas. Nós somos um povo gentílico, é por causa da aliança de Deus com o seu povo, Jesus veio ao nosso socorro. Levante a sua mão para o céu. Você está aqui por causa da aliança, aleluia, por causa da promessa. Nós somos ajudados, Deus nos socorre, Deus nos ampara, não porque somos eleitos, não porque somos merecedores, mas por causa da aliança. E é aqui que eu vou começar a pregar. Quando Josué recebe a notícia que deve ir em prol dos Gibeonitas, a Bíblia diz que Deus se manifesta a Josué e diz: olha, Josué, não temas a estes reis, porque eles não poderão resistir, eles não ficarão de pé diante de vocês, porque eu, o Senhor, estou convosco. Sabe um detalhe? Quando Josué toma a posição de ir ao encontro daquela guerra, a Bíblia diz que Josué escolhe entre o arraial os homens valentes, os
corajosos. Em outra versão, meus irmãos, a Bíblia diz que Josué sobe com a elite do povo, com a elite do exército. Eu quero abrir um parênteses aqui mais uma vez. Quando a gente entra numa guerra, Deus não manda coisa pequena, Deus escolhe a elite, o exército do céu, para pelejar a nosso favor. A tua guerra não é a sua guerra, a tua guerra é dele, e ele vai te dar vitória. Eu me lembro que os sírios cercaram Israel, afrontaram Deus. Os assírios afrontaram a Deus. Senaqueribe afrontou a Deus, e afrontar a Deus é pedir para perder. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo, e passeou no acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. Ei, esta guerra não é sua. Como Deus disse a Josafá: Josafá, não temais, porque você não tem por que pelejar, eu pelejarei por vós, assim diz o Senhor. E Deus, irmãos, tem algumas estratégias que nós vamos ver aqui no texto. Quando ele pelejou com Josafá, não teve escudo, não teve espada, não teve tanque de guerra, não teve avião, não teve míssil, não teve submarino, não tinha nenhuma tecnologia. Quem é a arma? Chama os coristas, chama os levitas, e eles começaram a cantar, e Deus deu a vitória. Deus derrota os nossos inimigos de forma simples, porque Ele é o Senhor. E aí, do capítulo 10, do versículo 7, eu vou ler aqui para a gente, só para ter uma ideia. Diz assim, olha: então Josué subiu de Gilgal, e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. Deus não conta com gente medroso, Deus não conta com gente fraco, Deus conta com gente forte, corajoso, valente, que quando vê a luta vai assim: eu não vou morgar não, eu vou erguer a minha cabeça. A luta está doendo, está doendo. É como Estevão estava de joelho e começaram a jogar pedra, jogando pedra em Estevão, apedrejando. Ele disse assim: eis que eu vejo o céu aberto. Jogaram pedra, eis que eu estou vendo o Filho de Deus em pé. Quanto mais nos afronta, mais Deus nos dá vitória. Não adianta. Josué, portanto, veio até ele subitamente, subiu desde Gilgal durante a noite. Enquanto muitos estão dormindo, o exército está subindo. E é assim, a vida cristã é assim. Enquanto muita gente está dormindo, tem gente de madrugada clamando ao Senhor: Deus me dá vitória, Deus me ajuda. A noite na Bíblia, ela tem vários sentidos, e eu, é claro que eu não vou entrar no mérito da questão, mas ela tem aspecto físico, natural. A noite é a ausência temporária do sol. Por exemplo, nós estamos de noite, é a noite natural. Mas existe a noite espiritual, em que os demônios, em que a guerra está travada, mas enquanto eles estão trabalhando contra nós, nós estamos ali de madrugada: Senhor, me dá vitória, eu não tenho força, mas Tu me fortalece. Senhor, as portas estão fechadas, mas abre a porta para mim. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Deus, eu não estou suportando, mas Tu me fortalece. Enquanto muitos estão dormindo, tem muita gente orando, e é a eles que Deus dá vitória. Irmãos, quando o exército subiu, e aqui tem o nome, e o Senhor os derrotou diante de Israel e os matou com um grande massacre em Gibeão, e os perseguiu ao longo do caminho que sobe o Bet-Horon. Eles subiram o monte. Você sabe o que Deus fez? A Bíblia diz, e Josué nem começou a batalha. Sabe o que Deus fez, presbítero Cláudio? A Bíblia diz que do céu Deus mandou uma chuva de pedra. Eu não sei com que tamanho, mas as pedras bateram no exército daqueles inimigos, e eles foram massacrados. Se você olhar o texto, você vai ver. Eu
quando era criança, de vez em quando o cachorro me perseguia. E aí, quando uma vez me levei 21 mordidas de um cachorro pequenininho. Aí, quando ele estava cansado de me morder, que ele foi embora, eu peguei a pedra e comecei a jogar nele. Sabe o que está acontecendo aqui, mãe Esther? Deus manda uma chuva de pedra, e eles, ao subir o Bet-Horon, daqui a pouco eles descem correndo, porque Deus lançou uma confusão no meio deles. Eles ficaram amedrontados, e eles foram correndo, e Deus jogando pedra, e eles foram massacrados. Mas parece que eu estou vendo, sabe como? Você já teve aquela sensação, ou algum dia você presenciou isso, quando alguém mais velho, mais forte do que você, bate em você, aí você não tem condição de guerrear com ele, mas daqui a pouco ele já está longe, você pega uma pedra e joga nele. Parece que eu estou vendo o povo correndo, descendo, porque eles subiram, Deus manda a chuva. Daqui a pouco eles começam a descer, e Deus começa, aí fala com o anjo assim: pega a pedra, eu quero que a sua acerta na cabeça. Deus pegava a pedra e pum, e foi destruindo. Eles correram e as pedras os destruíram. Levante a sua mão para o céu. Os teus inimigos vão cair perante os teus olhos, porque Deus é Deus de vitória. Aqui, eu não estou inventando história não, tá, irmão? Porque a gente é da roça, mas a gente não é bobo. Está aqui no versículo 11. E sucedeu que enquanto eles fugiam diante do Senhor e estavam na descida para Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras. É assim mesmo. Mas estava acontecendo um problema. A batalha estava renhida. É uma batalha tremenda. 5 reis contra os nobres de Israel e contra os Gebeonitas. Aí o que aconteceu? Se você olhar a história, você vai perceber que Israel houvera perdido uma guerra, porque anoiteceu, e pelo fato dos soldados inimigos estarem com o mesmo estilo de roupa do outro, os judeus começaram a matar o mesmo exército, e grande foi a derrota. Josué, quando percebeu isso e a batalha estava renhida, e ele percebeu que a noite estava se aproximando, ele fez algo. Ele clamou ao Senhor. E aí diz assim a Bíblia: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou aos amorreus diante dos olhos dos filhos de Israel, e disse de diante de Israel: sou para sobre Gilgal, sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. A batalha estava renhida. Quando Josué percebeu que a noite estava se aproximando, ele vira para o sol e diz assim: sou para no vale de Gibeão, e tu, lua, fica quieta no vale de Aijalon. E aí que é o problema. Porque os críticos, irmã Liliane, eles não têm fé. São críticos, para não dizer que são endemoniados. Diz assim: não, a Bíblia é cheia de confusão, a Bíblia está errada, a linguagem aqui não confere com a ciência. Vamos lá, porque isso aqui é interessante. Primeiro, que a Bíblia é um livro de milagres. Lembra de Moisés diante do mar? O mar se abriu. Lembra Israel no deserto? 40 anos o maná caiu, pão do céu. O povo estava com sede. Moisés feriu a rocha e Deus abriu a rocha e deu água para o povo. O povo estava com fome, pastor Samuel, e Deus mandou cordonizes. E segundo a arqueologia e a ciência, naquele território não havia cordonizes. Deus traçou um território, uma rota para as cordonizes
Qualquer livro de história de Israel você vai encontrar isso. Deus mudou a rota das cordonizes e elas viajavam para uma outra área para se frutificar, para na verdade sobreviver. Mas naquele dia Deus fez uma outra rota, aonde estava o povo de Israel, e elas voaram pelo oceano mais de 400 quilômetros, e Deus sustentou o seu povo e deu carne para o povo. Por quê? Porque Deus é Deus da provisão. Mas aqui eu tenho um problema, porque Josué disse assim: sol para, e a gente sabe que cientificamente não é o sol que gira, mas é a terra que gira em torno do sol. Mas a gente precisa entender, e a você crítico, a você ateu, e hoje, com as minhas simples palavras, porque eu não sou físico, nem arqueólogo e nem cientista, mas a simplicidade da palavra vai te esmagar hoje, pelo poder da palavra. A sua ideia, a sua filosofia não consiste, não permanece, porque a palavra de Deus é eterna. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A linguagem que Josué usou foi uma linguagem comum. Por exemplo, Josué estava numa batalha e ele não poderia, até porque naquela época a ciência ainda não tinha discutido se era o sol que girava em torno da terra, não havia conhecimento astronômico basilar para definir, e houve uma grande confusão quanto a isso. Mas ele usa uma linguagem comum que nós usamos. Por exemplo, o sol nasceu. O sol nunca nasce, não é? Na verdade, ele usa uma linguagem comum do dia a dia. Por outro lado, ele usa uma linguagem militar, porque ele está numa guerra renhida, está percebendo que ela vai durar mais um pouco, e aí ele olha para o céu e ordena em voz militar, baseado naquele momento. Ele diz: sol para. Será que ele precisava buscar no dicionário, na enciclopédia? Será que a ciência lhe daria naquele momento? Ele estava preocupado com isso. O que ele queria era o milagre. Pois bem, a gente sabe que o sol, ele é fixo, e quem gira em torno do sol é a terra. Mas como que se deu isso? E aí eu fui analisar e pesquisar, e a gente, quando está sentado na cadeira, começa a analisar isso, dá glória a Deus. Eu perdi a noite, 2 horas da manhã eu tive que levantar e orar e ler a Bíblia de novo, e sentir a presença de Deus, porque Deus é grande. Levante a sua mão para o céu. Deus é grande. Diz Paulo que ele não é apenas criador, mas é ele quem sustenta o universo. Ele não é apenas engenheiro, ele é o arquiteto. O engenheiro é quem dá estrutura, é quem mede a estrutura de uma coluna, de uma viga, para saber o poder da sua sustentação. Aí Deus é engenheiro. Mas o arquiteto é quem embeleza, e é assim que Deus faz. Deus embelezou o céu com a lua, com os planetas, com as estrelas, com tudo. Ele é o arquiteto por excelência. Se você não sabe, quando você for fazer uma casa, o arquiteto, dependendo do seu nível profissional, você não opta nada, irmã Esté. Quem opta é o arquiteto. É ele quem vai escolher o piso da sua casa, é ele quem vai escolher a tinta da parede, as tintas que vão ser usadas no quarto do casal, no quarto infantil, na cozinha, o azulejo, o piso, tudo é ele. E foi isso que Deus fez. Ele não apenas formou o universo, mas ele determinou as leis, e ele, como determinador das leis, ele conhece aonde mexer na estrutura. Mas aqui eu tenho um problema, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o sol houve dia durante quase o dia inteiro. E só vou abrir um parênteses, viu, ateu?
historicamente, cientificamente, fisicamente, está comprovado que há uma lacuna no tempo, e os cientistas e os físicos foram procurar onde está a lacuna, e está exatamente no tempo de Josué. A Bíblia não falha. Mas muito bem, então a gente hoje sabe que é a terra que gira em torno do sol. O sol é fixo, a lua é fixa, e aqui está o sol. A translação da terra em volta do sol é aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. A gente não sente, mas é isso. A rotação da terra é de 1.600 quilômetros por hora. A rotação da terra, a gente não sente, mas é assim. Mas como que Deus parou tudo isso? E aí os cientistas, os entendidos no assunto, têm duas colocações. É claro que o ateu não vai aceitar isso. E mesmo se não houvesse nenhuma explicação, se a Bíblia me dissesse isto, tal como um dia, na escola, um ateu disse para um menino de 9 anos: você acredita nesse Deus mesmo que uma baleia engoliu um homem? E aí aquele menino de apenas 9 anos disse assim: olha, eu acredito tanto na Bíblia que se a Bíblia dissesse que o homem que engoliu a baleia, eu acredito, porque a Bíblia que está dizendo, ela é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade suprema. Então o que houve aqui? Rapaz, eu preciso correr, tá bom? Vou acelerar agora. Deus fez assim, basicamente duas coisas. A retração, Deus retardou a rotação da terra, enquanto a terra girava mais, muito, em 1.600 quilômetros por hora, Deus fez um processo de retração. Ele fez com que a terra desacelerasse um pouco, para que alongasse o dia. Levanta a calaxéria, levanta a sua mão para o tempo. Deus mexe aonde Ele sabe mexer. A outra explicação é que Deus mexeu no tempo. Você pode não acreditar, mas Deus mexe no tempo. Deus mexe na natureza. Deus mexe nos mares. Deus mexe no céu. Ele é soberano. Levante a sua mão para o céu, porque Ele é. Agora a minha colocação aqui esta noite: se Deus fez tudo isso para dar vitória a Israel, Deus é imutável. Ele ainda faz o impossível. Ele ainda faz milagres para te dar vitória. E aí o cientista estava tentando explicar o seguinte: se Deus não fez o processo da retração, aí ele estava explicando o seguinte. Eu ia ler ali, mas eu não preciso, depois você consulta. O que aconteceria se a terra parasse bruscamente? Deus então, sabendo disso, ou Ele fez isso, retardou um pouco o processo de aceleração e fez tudo contornar a seu modo, ou Deus parou todo o universo. Deus parou tudo. Você duvida que Ele tem poder para isso? Eu não duvido. Deus pode fazer isso porque Ele é Deus. Eis a diferença, porque Ele é Deus. Não há Deus igual a Ele. Aleluia. Ele mexe no universo. Ele tem o controle das estrelas. Irmãos, na nossa galáxia existem mais de 100 milhões de estrelas. Só na nossa galáxia diz a Bíblia que Deus conhece todas as estrelas e chama pelo seu nome. Bem, eu preciso correr, porque Deus mexeu no tempo, mexeu no universo, fez o processo da retração. Se Ele fez o processo da retração, se Ele mexeu no universo, eu não sei quem parou, que deixou de parar. Eu só sei que Israel venceu a batalha.
Deixa eu te dizer uma coisa que agora eu preciso correr. Enquanto Josué está pelejando contra os exércitos, os 5 reis perceberam que iam ser derrotados. O que eles fazem? Eles encontram uma caverna chamada Maquedá. E os 5 reis amedrontados entram na caverna. Foram alguns soldados e disseram assim: Josué, os 5 reis que estavam dominando o exército esconderam na caverna. Ah, é? Josué mandou alguns soldados e rolou uma pedra para a porta da caverna e disse assim: olha, vigia, não deixa eles saírem. Enquanto isso, Josué continuou a peleja, porque crente não para de pelejar. Hoje ele peleja, hoje peleja amanhã, mas a vitória é certa pelo nome de Jesus. A peleja foi ida e Deus deu vitória ao seu povo. Josué agora retorna. Onde estão os reis? Está aqui dentro da caverna. Tirai a pedra, chama eles para fora. Aí vieram os 5 reis. Josué disse assim, aí estavam os 5 reis, e Josué disse assim: capitães, soldados, chegai-me a mim. Vem cá vocês, se ajoelhem. Sabe o que Josué fez? Eles ficaram com a cabeça no chão. E Josué chamou os capitães e disse: coloca os vossos pés sobre a cabeça destes homens. Assim o Senhor fará contra todos os seus inimigos. E eu estou partindo para terminar. Se Josué é um tipo de Cristo, Jesus é o maior general que a história já conheceu. Josué, vem cá 5 reis, coloca o pescoço aqui. Jesus venceu 5 reis. Me pergunta qual? Primeiro, o pecado. O salário do pecado é a morte, mas na cruz, pelo seu sangue, vem cá pecado, fica aqui, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O pecado foi vencido. Jesus não morreu para vencer o diabo, morreu para vencer o pecado. O pecado nos aprisiona, mas ele nos dá liberdade. Eu não tenho muito tempo para confeccionar isso aqui, mas tem outro rei. Vem cá, lei. Vem cá, lei. A lei. A Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei nos condena, pastor Fábio. A Bíblia diz que pela sua escrita nós fomos condenados. Mas Jesus Paulo na carta aos Colossenses disse que toda a escrita contra nós foi cravada na cruz. Ou seja, a lei que nos condenava, Jesus esmagou e nos justificou pela lei da sua graça. O pecado, a lei, o mundo. Jesus disse assim, eu não tenho muito tempo, irmão Lázaro, mas Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus disse assim, Pai, eu vos dei a minha palavra e o mundo os odiou. Não é o aspecto físico, cósmico, mas é o sistema. Paulo em Romanos 12 disse assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo não estava falando do cosmos, estava falando do sistema. João disse assim, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque o amor do mundo é contra o Pai. Mas aí ele escreveu assim, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vence pela fé. O mundo diz que não vale a pena ser crente, mas você diz vale a pena. O mundo diz não, vai à frente, renuncia. Você diz eu não renuncio, eu vou continuar. Venceu o pecado,
venceu a lei, venceu o mundo, mas também venceu a Satanás. Quando Deus profetizou a respeito da semente da mulher, disse assim: olha, da semente da mulher nascerá um, você será ferida, você será atingida, mas a serpente lhe ferirá o calcanhar. Fala da serpente ferindo o calcanhar de Jesus. Mas lá na cruz, sabe o que aconteceu? Jesus venceu a Satanás. Vem cá, Satanás. Disse assim: sobre os seus pés está a serpente. Jesus, Paulo disse assim: em breve o Deus dos pais esmagará as cabeças da serpente. O diabo foi vencido na cruz. O outro rei é a morte. O salário do pecado é a morte, mas Jesus venceu a morte. Fizeram uma festa, Jesus morreu, acabou, até os próprios discípulos morreu. A gente depositou tanta esperança nele. Vai os discípulos no caminho de Emaús, a gente esperava tanta coisa dele, a gente achou que ele ia restaurar Israel, a política. Aí Jesus encosta perto dele e diz assim: de que vocês estão conversando? Ah, você não sabe do profeta que se levantou em Jerusalém, mas agora mataram ele, não tem mais esperança. Aí Jesus vai conversando com eles. Quando Jesus tem a intenção de separar, ele diz assim: fica conosco, só mais um pouco, a noite já está vindo. Aí Jesus aproveita e vai com eles. Quando chega lá e senta na mesa, Jesus parte o pão, os discípulos reconhecem Jesus. Aí diz assim: vocês não ficaram sabendo, vocês não se lembram que ele disse que iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar? Ele ressuscitou. E Paulo disse assim: ele morreu para a nossa redenção. Fomos redimidos, fomos comprados, mas ressuscitou para a nossa justificação. No tribunal de Deus nós fomos condenados e injustiçados por causa do pecado, mas por causa do sangue de Jesus nós fomos inocentados, e esta é a vitória sobre a nossa vida. Eu tenho mais 3 minutos. Porque Jesus é o capitão da nossa salvação. Venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a lei, venceu Satanás e venceu a morte. Contudo, não foi apenas Josué que colocou o pé na cabeça dos capitães ou dos reis, mas ele disse assim: vem cá, capitão, vem cá, coloca o pé aqui. E para mim encerrar, existem 5 reis que estão nos aprisionando. Primeiro, depressão. As pessoas estão angustiadas, as pessoas não estão felizes. Existe um espírito de depressão tomando o mundo. O que é depressão? É um distúrbio neurológico que pode ser ocasionado por uma perda, por uma tristeza profunda. E talvez eu esteja pregando para alguém aqui esta noite que está depressivo, ou caminhando para ser depressivo, mas eu lhe convido esta noite: coloque essa depressão debaixo dos seus pés e pisa na cabeça dela, em nome de Jesus de Nazaré. Você está liberto de toda depressão, em nome de Jesus. Medo. Medo na Bíblia não é apenas um sentimento, é um espírito. E eu não estou tirando de trás da orelha. Quem disse isso foi um dos maiores teólogos da Bíblia, chamado Paulo. Paulo disse assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo. O medo tem tomado as pessoas estão inseguras, mas a gente que é salvo em Cristo, estamos indo como Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não tenha medo, irmão, seja forte e corajoso. A batalha está travada, mas o Senhor está contigo. Não tenha medo, encoraja-se, Deus está contigo nesta peleja.
Mas eu tenho mais reis. Eu tenho a depressão. Eu tenho medo. Eu tenho a incredulidade, a dúvida. A dúvida ou a incredulidade é oriunda do diabo. Ele colocou dúvida no coração de Eva. Ele colocou dúvida no coração de Abraão. Abraão duvidou, ao ponto dele buscar uma forma de cumprir a promessa de Deus. A dúvida nos leva a desacreditar naquilo que Deus pode fazer. E veja bem, se Deus parou o universo, Deus mexeu na estrutura para dar vitória ao seu povo, o que Deus não vai fazer por nós? Quando ele está diante do sepulcro, ele diz: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Levante a sua mão para o céu, creia. Creia. Tem gente que pode até não acreditar naquilo que Deus te prometeu. Continua com a sua mão levantada. Pode até que o seu esposo não acredite, mas se Deus te prometeu, acredite. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai entrar no campo da sobrenaturalidade e vai te dar vitória. Mas acredite que Deus pode fazer. E a incredulidade, a dúvida, o medo, a ansiedade, e eu termino aqui. As pessoas estão preocupadas, porque baseiam a sua confiança no governo do PT, no governo do PL. Irmãos, a nossa provisão não vem do governo humano, mas vem do governo de Deus. Sabe o que é provisão? Para me encerrar, sabe o que é provisão? Provisão é quando você tem pouco e Deus multiplica. Tem um, Deus multiplica para 2. Tem 5, Deus multiplica para 10. Deus multiplica. Deus multiplica. Se você acredita nisso, dê glória a Jesus. Provisão também não é apenas Deus multiplicar, mas é Deus trazer algo que você não tem. Deus traz de longe, de perto, do alto, de cima, de baixo. Assim como ele fez com o corvo, traz alimento para Elias. Por outro lado, a provisão é Deus fazendo algo que não existe. Deus cria, Deus forma para te entregar. Que Deus nesta noite te dê vitória. Se você entrou aqui com medo, se você entrou aqui incrédulo, se você entrou aqui dentro ansioso, preocupado com o dia de amanhã, ora, Jesus disse assim: se Deus o Pai cuida dos passarinhos e dos pardais e não deixa faltar nada para eles, quanto mais vós, Deus cuida de cada um de nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.